Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esta aula do Sublime Missão, né? Agora, para a gente começar, eu te convido para a gente ver rapidinho 3 histórias que nós vamos tratar na temática dessa aula. Essa é Dona Inês. Dona Inês é mãe de Josué de 25 anos, um engenheiro recém-formado e com possibilidades de um futuro brilhante pela frente. No último ano da faculdade, Josué já conseguiu um trabalho interessante e agora, depois de formado, já recebeu uma promoção de um cargo e um salário melhor. Apesar de Dona Inês estar orgulhosa da recente trajetória profissional do seu filho, no fundo do seu coração carrega tristeza e frustração. Dona Inês é de uma família tradicional cristã. Seu esposo, que já faleceu, era pastor. E Josué, seu único filho, foi criado sempre com muito amor e cuidado. Essa família de líderes da igreja fez tudo para manter seu filho aos pés do Senhor. Em casa e na igreja sempre ensinaram as lições da Bíblia para seu filho. Mas quando adolescente, Josué se mostrava cada vez mais distante e sem vontade de ir à igreja. Mas ao entrar na faculdade, deixou de vez de ir à igreja e pouco a pouco a fé que os seus pais lhe ensinaram. Essa é a Ana. Ana é professora, sempre amou trabalhar com as crianças. Desde muito jovem trabalhou no Ministério Infantil da igreja. Ana se mudou algumas vezes de estado e cidades, mas sempre que chegava a algum novo local, ela se engajava no Ministério Infantil daquela igreja. Ana recentemente voltou à comunidade de origem, onde ela trabalhou por alguns anos com as crianças, e ela pensava que ao regressar a essa comunidade, encontraria aquelas crianças e juvenis sendo agora jovens e líderes da igreja local. Mas Ana teve uma decepção. Quando ela voltou à comunidade, ela percebeu que apenas uma pequena minoria daquelas crianças agora eram jovens que participavam da igreja. Esses são Heitor e Lia, pai e mãe da família Martins. O dia a dia da família Martins é muito corrido. São 3 filhos em idade escolar. Se viram nos 30 para prover tudo que os seus filhos precisam, desde alimentação, mantimentos básicos, educação de qualidade. Eles trabalham duro para pagar um colégio e assim dar a oportunidade de seus filhos terem um futuro melhor. Além de tudo, eles se esforçam por frequentar a igreja semanalmente, porque entendem que o melhor futuro dos seus filhos é que eles estejam no caminho do Senhor. Isso às vezes é uma preocupação para o casal, porque percebem que em muitos momentos há falta de interesse dos filhos pelos assuntos da Bíblia. Algumas vezes, eles até tentam recompensar os filhos por irem à igreja com eles, já que nem sempre eles estão motivados. Se você pertence a uma comunidade religiosa, se você vai a alguma igreja, alguma denominação, com certeza você se identifica ou reconhece, né, alguma dessas situações na tua comunidade ou até mesmo na tua família. A gente reconhece, a gente se identifica com essas preocupações, né? Com a preocupação de que muitas crianças, né, que crescem na igreja, que são instruídas pela sua família desde cedo, é apresentada a essas crianças a palavra de Deus, e chega um momento que essas crianças começam a se desinteressar, às vezes já na adolescência, e aí chega na juventude, elas definitivamente abandonam a fé, ou até mesmo falam, ah, legal, eu acredito em Deus, mas eu acho que não é para mim. Então, elas deixam todo aquele caminho onde foi instruída por seus pais, por sua família, e a partir de agora elas se distanciam. E aí, junto com essa preocupação, vem 2 perguntas. O porquê que isso acontece? Por que que depois de tanto empenho, depois de tanto trabalho, tanta preocupação que a família tem com seu filho, chega um momento ele se vai? E a segunda pergunta será que a gente pode fazer alguma coisa? Será que poderíamos fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça? E o objetivo dessa aula, desse vídeo, é responder essas 2 perguntas, né? Por que isso acontece e o que a gente pode fazer para impedir que isso continue acontecendo? Então, se você compartilha essa preocupação, se você sente essa necessidade de entender
de entender o que acontece, por que acontece, e tem vontade de aprender, de conhecer mais para poder ajudar as suas crianças, seja as suas crianças que você cuida na igreja, seja seus filhos, a permanecerem numa fé firme em Cristo, fica aqui que nós vamos estar trabalhando essas duas questões. Mas antes de entrarmos mais nesse conteúdo, nessas duas questões, deixa eu me apresentar. Meu nome é Simone Sarviano, eu sou a fundadora do Sublime Missão, sou graduada em psicologia, eu sou especialista em terapia narrativa e desde muito cedo eu conheci a palavra de Deus e eu tenho trilhado esse caminho de fé desde muito pequena, desde muito menina, né? A minha família não era uma família tradicional cristã, mas a minha mãe conhecia a igreja, nos levava à igreja, e então nesse ambiente religioso eu tive a oportunidade de conhecer a Cristo, o plano da salvação e me entregar completamente, né, a essa fé. E desde muito cedo eu fui muito engajada nas atividades da igreja. E uma vez já crescida, jovem, comecei a trabalhar no Ministério Infanto Juvenil, tanto na escolinha com as crianças, né, no Ministério Infantil, e também no Ministério Jovem, né, nas atividades, liderando, coordenando atividades jovens nas igrejas onde eu tive a oportunidade de frequentar. E houve um período da minha vida em que eu morei na Espanha, concretamente em Barcelona. E eu frequentei uma igreja naquela época em que a configuração da igreja era a seguinte: mais de 50% das pessoas da igreja eram idosos, né? Uma outra pequena parcela era jovens, jovens de 35 a 45 anos. Esses jovens tinham filhos na igreja, né? Então a igreja também tinha uma pequena parcela de crianças e pré-adolescentes, alguns já entrando na adolescência, e quase não havia jovens. Éramos 4 jovens naquela igreja, e todos imigrantes. Então, a cultura dessa igreja, a história, a narrativa, a história que essa igreja contava, que os irmãos já idosos contavam, é que criaram seus filhos na igreja, e depois de um tempo, já quando eles entraram na universidade, esses filhos se foram. Eles se desanimaram, eles desistiram, eles não entendiam mais aquela fé, e eles optaram por trilhar outros caminhos. Só que aquela triste realidade, né, que a gente escutava ali naquela igreja, que a gente presenciava também, a ausência de jovens na igreja, era, era triste, né? Para mim era chocante, para eles já estavam acostumados com aquela realidade. E eu fiquei inconformada com a situação, sobretudo porque era um ministério infanto-juvenil que eu trabalhava, né? Nós tínhamos um programa mais para pré-adolescentes, juvenis, e para jovens não havia. Então, aquilo me incomodava, me preocupava, o que dava para fazer, começava a ter perguntas, o que a gente pode fazer aqui? E aquilo se tornou uma obsessão para mim, tentar entender o que acontecia, o que aconteceu, e a gente mudar aquela história. A gente não poderia se render àquela triste realidade. E então, naquela época, eu comecei minha busca por respostas, né? Eu queria entender, eu queria conhecer pessoas, eu comecei a ir a outras igrejas na mesma cidade em que tinha mais jovens para tentar entender o que essas igrejas faziam, né, para manter os seus jovens. Claro, porque se pensava, não, a cidade, uma cidade europeia, ela é muito secular, é muito difícil, né, de chegar aos jovens, mas eu não me conformava com essa limitação, a gente tinha que achar um caminho. Comecei a me unir com outras pessoas de outras denominações em que a gente se juntava e a gente ficava pesquisando, fazendo estudos, vendo ideias de programação para poder ajudar com que essas crianças e esses jovens permanecessem na igreja. E justo naquela época em que eu estava procurando essas respostas, tentando entender dessa realidade, tentando buscar uma saída para mudar aquela realidade, eu também fazia a minha graduação em psicologia. E naquele semestre, naquele ano, não lembro ao certo, eu tive a disciplina de emoção na faculdade. E foi, assim, incrível porque ao entender aquele assunto, ao começar a entender aquele tema, aquele funcionamento das emoções do nosso organismo, foi como que se eu começasse a ver uma luz. E essa luz ia complementando com outros estudos, com outras respostas que eu ia encontrando naquele momento. Então, era como se eu tivesse entendendo e descobrindo algo que era óbvio. Todo esse conhecimento das emoções, neurociências,
foi esclarecendo muita coisa, né? Foi permitindo que a gente criasse projetos, que a gente implementasse novas estratégias, novas práticas ali na igreja. Depois eu conto para vocês o resultado. O que eu quero trazer aqui hoje é a importância das emoções, né, no ensino da fé, na prática da fé para as crianças. A importância das emoções na construção da fé nas crianças, nas adolescentes e nos jovens, e até mesmo nos adultos. Só que nas crianças, isso ainda é mais relevante, né? Quando a gente pensa em construir fé, em fortalecer fé das crianças. A emoção tem um papel mais relevante ainda nas crianças do que nos adultos. Eu cresci numa igreja bem tradicional. E muitas vezes a gente como que escutava certas frases, né? Ah, a fé é importante, é a fé racional, não a fé emocional, né? Muitas vezes as emoções elas são colocadas no banco dos réus dentro da igreja. Eu quero trazer para vocês é como a gente pode ter a emoção como uma aliada, né? E para isso eu vou trazer 4 motivos para a gente entender a importância da emoção na construção de fé das nossas crianças. Se você crê em Deus, se você crê na Bíblia, se você entende a Bíblia como uma norma de fé para você, você é criacionista. Você acredita que Deus nos criou. Se Deus nos criou e nós somos seres emocionais, né? A gente não pode ver o humano isento de emoção, né? Todos nós somos seres emocionais. Se Deus criou isso, isso jamais pode ser algo ruim. Então, eu tenho que começar a apreciar a emoção como algo criado em Deus, em mim, como algo divino colocado da parte de Deus em mim como ser humano. Então, a partir dessa apreciação, a gente começa a abrir espaço para esse entendimento, ok? Então, vamos ao primeiro motivo. Deus nos criou, então se Ele nos criou, Ele também criou as emoções, ok? Vamos para o segundo motivo, que tem a ver com esse primeiro. O segundo motivo que eu gostaria de compartilhar com vocês é a própria palavra de Deus, né? Se nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver a relação do homem com Deus sempre relacionada com as emoções. Se você lê os Salmos são relatos de uma relação extremamente emocional, né? Entre os salmistas, o principal deles, Davi, com Deus. Então ali, nessa relação é impossível você não ver a emocionalidade, né? Toda a emoção que envolve essa relação entre Deus e humano. Ainda nesse segundo motivo, que está na palavra de Deus, nós temos o próprio Deus, né? A emoção como sendo uma característica divina, né? O próprio Deus, quando ele fala com o ser humano, ele se expressa emocionalmente. Você vê todo o texto sagrado, né? Quando Deus fala com seus profetas, e aqui vou colocar para vocês um exemplo do capítulo de Isaías, que Deus fala, eu te amo, né? Ele mostra as suas emoções para aqueles a quem ele quer estar junto, para os seus filhos. E depois nós temos também Jesus, né? Quantas vezes Jesus ele revelou o seu estado emocional para as pessoas com quem ele convivia. Um terceiro motivo para a gente entender a relevância das emoções é a construção de vínculo, né? Nós como seres humanos, nós somos seres que necessitamos ter vínculos com os outros, com as coisas, nós somos seres vinculares, né? E é impossível eu construir vínculo se eu não tenho sentimento, se eu não tenho emoção. Por exemplo, eu te pergunto aí, nesse contexto que a gente está falando de fé, pare um pouquinho e pense, quando foi o seu momento de entrega a Deus? Quando foi o seu processo de conversão? Como foi? Se você pudesse parar aí para pensar, talvez naquele primeiro momento você nem lembre exatamente quando foi, como foi, mas você tem aquela primeira sensação, se conecta com ela. Naquela primeira sensação de entrega, né, de descoberta, de fé da palavra de Deus e vontade de seguir nesse caminho. Como foi, né? O que foi que você sentiu naquela época? Com certeza, se você para pensar e se você está parando para pensar nesse momento, você está sentindo algo. Você se conecta com isso, é impossível não sentir,
né? Se fosse só razão pura matemática, né? Uma custo-benefício, talvez você poderia falar disso de uma forma muito fria, né? Mas isso tem a ver com envolvimento, com um vínculo, com uma entrega, né? E para construir vínculos, nós necessariamente vamos necessitar de emoção. Isso é tão importante que se você, a indústria, né, em geral, eles gastam milhões e milhões com um marketing para conquistar o coração das pessoas, né? As marcas, elas querem que os consumidores amem as marcas, né? Então elas investem em marketing, estudam as emoções, de que emoção eu vou despertar no meu cliente para que ele seja um cliente fiel à minha marca. Então, assim, nesse processo, se você for pesquisar, as marcas gastam milhões por ano. Às vezes, a mesma quantidade de produção do produto, ela gasta em marketing, só para conquistar corações, né? E fiéis consumidores. Se a gente pensa também nas produções cinematográficas, né? Quais são aquelas que ficam na nossa mente? Quais são aquelas que impactam? Que impactam a nossa vida, que a gente se lembra? Normalmente aquelas que são carregadas de emoções, sejam emoções de amor, positivas, né? Mas também até as emoções de medo, né? Então, a indústria cinematográfica, Hollywood, né, explora muito toda a questão emocional para ter pessoas sempre dispostas a assistir às suas produções. Se você for pensar até mesmo em um casamento a longo prazo, né? A gente fala, a paixão, ela vai embora, né? Com o tempo, fica o amor, né? Mas, até mesmo nos casais, em pesquisas feitas com casais, né, que são felizes e vivem juntos há muitos anos, foi imprescindível notar a fase inicial, aqueles primeiros anos, aquele primeiro e segundo ano, onde teve uma intensidade emocional, onde teve mais paixão. E isso foi que gerou o vínculo, e esse vínculo impacta anos depois, 20, 30 anos, né? A construção desse vínculo nos primeiros anos. Isso também é um pilar que mantém o matrimônio por longos anos, esse vínculo construído nos anos iniciais, né? Os anos iniciais de paixão que a gente fala. E agora, se eu te perguntar, quando você vai a algum lugar, assistir uma palestra, assistir um sermão, o que te impacta? Às vezes a palavra te impacta, o raciocínio que foi explanado ali foi muito interessante, só que se aquela mensagem chega ao teu coração, é quando ela gera transformação, né? É quando a mensagem chega ao teu coração que gera transformação. E você pode lembrar, eu senti isso, eu entendi isso, eu senti isso, então aquilo é transformador, né? E parte disso usam os grandes oradores, né? Os grandes oradores, aqueles que nos marcam, são aqueles que chegam ao nosso coração, que sabem se conectar com o nosso emocional. Então, esse terceiro motivo é a construção de vínculo. Chegar ao coração de alguém, construir esse vínculo, eu preciso necessariamente conectar com as emoções do outro. E aqui, meus queridos, falando dessa relevância da emoção, eu não quero, de forma alguma, falar que a razão não tem seu valor. A razão, sim, ela tem seu valor, né? Mas o que se sabe hoje é que parte da nossa razão ela é construída sobre uma base emocional também. Inclusive, os neurocientistas, trago para vocês uma frase de Antônio Damasio, um grande neurocientista da nossa época, que ele traz o seguinte: não existe uma boa racionalidade em ausência de emoção. Outra frase: a razão sem emoção não nos leva a bons caminhos. Então, hoje o que se entende é que até mesmo a razão, a base mais racional nossa, ela tem uma base também emocional. Então, é isso que a gente vai entender aqui ao longo dessa aula também. Agora, a gente vai para o quarto motivo. O quarto motivo, ele é muito importante nesse contexto, né, de fé das crianças. Por quê? Porque a criança, ela é toda emocional. A emoção, ela está presente em nós seres humanos
desde antes do nascimento, né? O feto, o bebê no ventre, ele não é só impactado pela nutrição da mãe, né? Mas também pelo ambiente emocional, pelas emoções experimentadas da sua mãe, né? E nesses primeiros anos também, ele não tem condições cognitivas de entender muita coisa. A criança é toda emocional, ela só entende desde uma base emocional. Eu gosto, eu não gosto, é agradável, não é agradável, é bom ou é ruim, né? Ela só tem essas apreciações e todas essas apreciações são codificadas para ela de uma forma emocional, né? A parte cognitiva, né, que impacta mais o racional, ela só estará pronta ao redor dos 20 anos, entre 22 e 25 anos, é quando nós temos o cérebro mais cognitivo totalmente formado. Então, é imprescindível eu aprender a me conectar com a criança desde a emoção, para ensinar a ela a fé ou qualquer coisa. O neurocientista, se vocês quiserem procurar, Daniel Siegel, né, ele estuda sobretudo o campo das emoções e as crianças, né, ele dá palestra para pais, tem livros para pais, e se você for ler toda a obra, né, de Dan Siegel, né, ele traz sobre o cérebro, o funcionamento do cérebro, o funcionamento do sistema nervoso da criança. Toda a sua obra se resume em a gente entender como se conectar com a criança. E o resumo é, com a criança eu não vou tentar direcionar ela de uma forma cognitiva. Eu primeiro me conecto emocionalmente, abro esse caminho e então depois eu direciono ela para o que eu quero, né? Então, toda a obra dele é trazer estratégias para eu primeiro me conectar com essa criança, né, de uma forma emocional, na linguagem dela, de acordo com a idade dela, para depois então eu direcionar essa criança para onde eu quero que ela siga. Então, esse quarto motivo é, eu só consigo chegar ao coração dessa criança, para o que seja, para ensinar o que seja, através de uma conexão emocional. Para exemplificar melhor o funcionamento das emoções, já que a gente está falando o tempo inteiro aqui sobre as emoções, vou trazer um esquema para vocês desse funcionamento e do impacto da emoção no nosso organismo, né? Então eu tenho o ser humano, o organismo aqui, né? O ser humano, e aí a gente tem a vinculação dele com outro ser humano, com alguma coisa, com algum produto, com algum objeto. Eu tenho a ligação desse ser humano com alguma marca, como nós já falamos, inclusive com algumas ideias. Então, nós temos essa ligação, essa vinculação do ser humano com todas essas coisas e com mais coisas que nós estamos falando, porque ele pode também se vincular com algo da natureza, em geral, com todas as coisas. E o que modula, né, essa vinculação é justo a emoção. Né? A emoção modula o nosso sentir com qualquer coisa que interagimos. Da seguinte forma, eu gosto, eu não gosto. Isso é agradável, isso é desagradável. Então, esse sentir vai modulando a minha relação, né? A relação do organismo com as outras coisas. Isso acontece, às vezes, de forma consciente e muitas vezes, na maioria das vezes, até de forma consciente. Vai se construindo, né, o que Antônio Damasio fala de marcador somático. Por que somático? Porque somático quer dizer corpo, né, que acontece no meu corpo. Então, vai acontecendo como se fossem cicatrizes no meu corpo que vão me informando sobre os objetos com que eu me relaciono. E essa modulação, esse impacto, essas marcas que a gente fala, ela é tão forte que elas impactam inclusive nas nossas decisões, elas modulam o nosso sentir, inclusive a nossa tomada de decisões, né? Principalmente aquelas decisões que têm uma conotação mais afetiva, que são mais relacionais. Vou colocar outro esquema para que você entenda. Aqui eu tenho um organismo e aqui eu tenho um objeto, uma coisa, outro ser, uma entidade, o que seja, né? Nessa relação, o meu organismo vai recebendo, como se o meu organismo fosse recebendo alguns sinais e marcas, né? Isso é positivo, isso é negativo, né? Então, toda vez que eu vou interagir com essa coisa, com esse ser, com esse objeto,
no meu organismo vai ficando essa marca, positivo, negativo, né? E lá na frente, em algum momento que eu tenha que tomar uma decisão a respeito dessa situação, dessa coisa, desse ser, dessa outra pessoa, essas marcas no meu corpo, esse sentimento, esse afeto, às vezes até inconsciente, vai ser determinante na minha tomada de decisão, né? Por isso que a gente fala que a emoção ela é moduladora, né, das minhas relações, porque ela vai permitir eu construir um vínculo, se for legal, se for agradável, se for bom, ou ela vai permitir com que eu me afaste de determinadas coisas. E muitas vezes vai ser consciente ou inconscientemente. Aí nós chegamos a respostas da primeira pergunta. Talvez você já tenha chegado também, né? Porque nossas crianças, às vezes, que crescem na igreja, estudam a palavra de Deus, que vão à escolinha, depois assistem os cultos, todos aqueles programas que são feitos na igreja, o pai tentando explicar, a mãe tentando explicar. Chega um momento que ela fala, não quero mais, não dá. Porque o vínculo, de alguma forma, não foi construído um vínculo de apego seguro entre essa criança e Deus, entre essa criança e o conceito de salvação em Jesus, né? E aí não dá para falar tudo, né? Tantas partes técnicas, como é construído isso através da emoção mais básica, da emoção de fundo, da emoção secundária. Então, de alguma forma, esse canal emocional que era para ser construído esse vínculo foi interrompido, de alguma forma. Então, a gente tem que entender isso. Isso foi interrompido, não foi construído. Apesar de toda a boa intenção dos pais, e das pessoas, de nós educadores cristãos, que às vezes a gente quer trazer, ensinar a palavra de Deus, né, da forma mais correta possível. A gente tem sempre boas intenções, mas às vezes de alguma forma a gente não consegue fazer essa conexão, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma escola cristã e alguns jovens, né, alguns adolescentes que eu entrevistava, e eu perguntava sobre Deus para eles, o que eles sentiam, o que eles achavam de Deus, já que eles eram de famílias cristãs e vinham num contexto cristão. Alguns diziam, olha, eu sei que é bom, eu sei que os meus pais, quando me falam sobre isso, é bom, eles são bons e eles estão querendo me ensinar algo bom, só que eu não sinto, eu não tenho vontade de orar, né? E aí você entende, é capaz de, depois de trazer todas estas respostas, todas essas explicações, você pode entender o talvez porque esse jovem não sente. Se ele não sente, dificilmente ele vai permanecer lá na frente, ele vai criar vínculo com outra coisa, né? Se esse vínculo não for de alguma forma facilitado e restaurado. No início, nós falamos de duas perguntas. A primeira era o porquê isso acontece. E talvez agora você já esteja preocupado, falando, meu Deus, você é capaz de enxergar e falar o que a gente pode fazer, aí você entra já na segunda pergunta, né? E agora? E se eu noto isso no meu filho, que ele não tem vínculo? Se, apesar de toda a minha boa intenção, eu vou percebendo que ele não quer saber de Deus, que ele não sente, que ele não tem vínculo algum. O que dá para fazer? Dá para fazer alguma coisa ainda? Ou você com a sua criança pequena, às vezes as crianças pequenitas, elas gostam de ir para a igreja ainda num primeiro momento, né? Os pequenininhos têm a musiquinha, tem a brincadeirinha, depois com o tempo que ela vai já não querendo mais isso. Você já está nessa fase de, já está aí passando dos 7, 8, 9, que já está começando a querer mais o celular do que estar na igreja. Então é hora da gente começar a pensar, né? Dá para fazer alguma coisa ainda? O que eu quero trazer para vocês é responder a segunda pergunta, que sim, dá para fazer alguma coisa, nós podemos fazer alguma coisa, inclusive se você tem uma criança pequena, como se tem uma criança já grande, como se tem um adolescente e um pré-adolescente. Como eu disse, o cérebro da criança ele está em formação, então é mais fácil eu mudar padrões em uma criança e uma adolescente do que uma pessoa adulta, né, que já está construída. Eu quero trazer dois conceitos aqui bem claros para a gente entender
que é possível fazer alguma coisa, né? O primeiro deles é a neuroplasticidade, né? Se você já tem a sua criança já um pouco crescidinha e você começa a perceber que ela às vezes gosta mais de outra coisa, que ela não tem esse vínculo tão fortalecido com a palavra de Deus, com a igreja, se você já tem um adolescente que já tem pouca vontade de ir à igreja, se você é aquela pessoa que cuida, né, dos jovens na igreja com estratégias e você percebe que não sabe mais o que fazer, essas crianças não querem saber. Muitas vezes a gente escuta isso, né? As frases limitadoras, né, desanimadoras de eu acho que não dá para fazer muita coisa, é o mundo. Como a gente vai competir com o mundo? Né? Muitas vezes a gente tem essas frases na nossa mente. Mas, quando eu leio a palavra neuroplasticidade, eu leio esperança. A neuroplasticidade, ela existe em nós, né? Nós construímos padrões neurais, cerebrais, que isso reflete o que? No nosso comportamento, nas nossas emoções, nas nossas decisões, né? Consciente e inconscientemente. Só que na criança, essa neuroplasticidade é ainda mais potente. Então, eu posso até ajudar um adulto a modificar o seu comportamento, a sua visão de mundo. Mas na criança é bem mais fácil, a criança responde mais facilmente, né? Porque ela está sendo construída. Então, aqui vamos ter esse conceito de mudança, de padrão, né? E como uma esperança, né? Olhar para a neuroplasticidade hoje, que é um conceito amplamente estudado na neurociência e muito acessível para nós hoje, e entender que dá para fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa ainda. O segundo conceito que eu quero trazer é o de estratégia, né? Porque não adianta nada eu entender que através da neuroplasticidade eu consigo, de alguma forma, modificar um padrão que já está sendo construído, mudar um padrão de vínculo errado para um vínculo mais seguro, né? Como que eu faço isso? Construindo novas estratégias, né? Praticando esse meu ensinar de uma forma diferente. E aí, querido irmão, querida irmã, que se nós somos filhos de Deus, né, nós podemos nos chamar de irmãos. Muitas vezes, entre os nossos irmãos mesmos, a gente fala assim, olha, eu faço a minha parte. A parte de conversão é do Espírito Santo, né? Então, quando eu falo isso, eu já estou abrindo mão de ter estratégia. Eu já acho que não vai precisar de estratégia, eu já estou fazendo a minha parte de qualquer jeito. E aí, pode ser que esse não seja o seu caso, mas pode ser que você escute alguém falando isso, né? E para esse tipo de pensamento que limita, né, as nossas ações, o nosso fazer melhor, eu gostaria de trazer o exemplo maior que é Jesus, né? Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Deus é o Criador de tudo. Somente com uma palavra ele fala, aconteça isso e acontece isso. Surja isso e surge isso, né? Então ele tem todo esse poder. E Deus cria o ser humano com todo esse poder, o ser humano se desvia e ele cria toda uma estratégia de salvação, de conquista para esse ser humano. Às vezes a gente nem compreende, nem entende bem essas estratégias, porque é algo que foge à nossa racionalidade, né? A gente recebe, a gente aceita, de alguma forma a gente entende, né, esse amor e a gente responde a esse amor, mas na maioria das vezes a gente não entende. Por mais que os teólogos tragam todas as informações, nos explique, a gente não entende perfeitamente isso, né? Essa estratégia, porque é uma estratégia divina de conquista e reconquista. Então, se Deus, desde o seu poder, desde a sua grandiosidade, ele tem esse cuidado de ter uma estratégia capaz de nos reconquistar, como a gente pode responder a isso? Eu posso simplesmente falar, eu faço a minha parte do jeito que dá e Deus já completa? Será que é isso que Deus nos propõe? Então, nesse momento, eu queria chamar você para essa atenção. O porquê não buscar melhores estratégias? O porquê não aprender? O porquê não aproveitar o conhecimento que já está aí, né? Que talvez já esteve e a gente não deu atenção, de alguma forma não foi despertada essa atenção em nós, mas uma vez que é despertada essa atenção, por que eu não buscar
novas práticas, novas maneiras de fazer e assim ajudar a minha criança, o meu filho, a não se desviar, né, dos caminhos do Senhor. Eu queria retomar a história lá do início, né, da minha experiência em Barcelona. Na verdade, era uma cidade de Barcelona, Badalona se chama a cidade, né? Naquela igreja, aquela situação, aquela realidade, a gente poderia olhar e falar, não dá. Só que nessa busca, aqueles pais, que eu falei que tinha uma pequena parcela de pais, eles se preocuparam também, né? Quando eu trazia alguma informação, alguma nova estratégia, parte da igreja, a parte mais tradicional, né? A parte que os seus filhos já não estavam, eles estavam conformados com aquela realidade, eles não recebiam muito bem as novas estratégias. Só que eu contei muito com os pais. Os pais, eles tinham um sonho, um desejo de que seus filhos não se sucumbissem naquela realidade, que eles, olha, dá para fazer tal coisa, vamos fazer. Então, eles engajaram muitíssimo, né, em qualquer atividade que a gente trazia, né, para poder vincular essas crianças com Deus, com a igreja, né, promover uma identidade relacionada com a fé dessa criança. E esses pais, eles trabalharam muito com a gente naquela época. E depois de alguns anos, né, claro, eu me mudei novamente de país, de igreja, tudo mais. E depois de alguns anos, quando eu voltei na igreja, eu chorei, né? Abracei uma das mães que estavam ali, porque aquelas crianças, né, aqueles meninos, aqueles, na época, adolescentes, início de adolescência, que a gente trabalhou muito com eles, a gente dedicou muito tempo, né, em estratégia, em trabalho com eles, esses meninos agora, eles estavam dirigindo, sendo monitores de outras crianças na própria igreja. Foi muito lindo ter esse momento e ver essa realidade acontecendo naquela igreja que nunca isso acontecia. Então, o que eu quero falar para você é, a gente sim precisa de estratégias de sabedoria, né? A gente precisa procurar os conhecimentos disponíveis e colocar em prática, porque também aí eu estou exercendo uma outra característica, né, de Deus em nós, né? Não só a da emoção que a gente falou que está em nós, mas também uma característica que é de Deus, que é de ser cuidador, expressar o amor pelo outro que ainda não entende. A gente tem que exercer essa misericórdia com os nossos próprios filhos, assim como Deus teve misericórdia conosco em criar uma estratégia totalmente diferente, né, espetacular para nos conquistar. Nós precisamos ter também, construir estratégias eficazes e ser inspirados na misericórdia de Deus para isso. E a resposta para essa segunda pergunta é: nós sim podemos fazer algo, utilizando esse conhecimento da neuroplasticidade, aplicando novas estratégias, né? A gente vai conseguir sim ajudar nossas crianças a construir um novo padrão de vínculo com aquilo que a gente quer ensinar. E nesse caso, o que a gente quer ensinar é o caminho de Deus, é a presença de Deus para nossas crianças, é a palavra de Deus. Então, sim, a gente pode fazer algo. E eu já aproveito, antes de terminar, para te convidar a conhecer o programa Sublime Missão, que tem esses pilares, né? Utilizando os conhecimentos da neurociência, a gente vai aprender toda a fisiologia, todo o funcionamento da emoção, no impacto das decisões, né, das crianças, dos jovens, e também ajudar esses pais a criar estratégias, né? Como eu posso implementar novas estratégias? Para isso eu preciso conhecer o funcionamento das emoções, eu preciso aprender a provocar uma emoção agradável, né, no meu filho quando eu estiver ensinando a palavra de Deus. Eu preciso, nos meus programas de igreja, construir estratégias para produzir emoções que vinculam, em vez de emoções que afastam, né? Então, a ideia é, eu entendo, eu aprendo como provocar essas emoções, eu também aprendo a identificar quando essa criança, esse jovem, ele tem uma emoção negativa relacionada a Deus. Então, como eu vou fazer o caminho inverso? Como eu posso fazer agora para construir um novo padrão? Como tem que ser a minha fala? Como tem que ser a minha conexão, né? Então, a ideia aí é trazer um treinamento para você que é pai, para você que é mãe, para você que é um instrutor bíblico infantil, né? De como a gente poder, através da nossa linguagem, também
eu me conectar emocionalmente com essa criança, dependendo da idade dela, ou talvez até uma adolescente. E a construção dessas estratégias tem como objetivo o quê? Facilitar com que a criança ela crie um vínculo positivo com Deus. E aí a gente vai estar facilitando não só de uma maneira consciente, mas de uma maneira inconsciente também, que é aquela que fica, né? Muitas vezes nós somos guiados por emoções inconscientes, nós tomamos decisões inconscientemente. Então, eu posso, de alguma forma, trabalhar, aprender a manejar essas emoções. E o mais fundamental, queridos, é não atrapalhar. Parece forte isso, mas muitas vezes nós temos certos padrões que nos foram colocados e a gente acha que tem que ser daquela forma. E na melhor das intenções, eu venho de novo falar, nós pais, você mãe, você instrutor bíblico, você tem a melhor das intenções, você quer ensinar o que é melhor. Só você sabe o quanto isso é importante na vida da sua criança. E aí, às vezes você não consegue. E infelizmente, às vezes a gente até atrapalha esse encontro dessa criança com Deus. Então, a estratégia entra nesse sentido, nesse objetivo de facilitar esse encontro. E aí, a partir desse encontro, se constrói uma fé fortalecida. Essa fé que a gente fala, eu não quero nunca mais deixar a Cristo, né? Aquela fé que eu encontrei quando criança, né, em Deus, e Ele é o que dá sentido para a minha vida. Então, aconteça o que acontecer, eu não deixo a Cristo. Então, esse é o nosso objetivo, né? De ajudar a nossa criança a construir esse tipo de fé. Eu também consigo identificar esse tipo de fé, como ele foi construído em mim, né? Como eu falei para vocês, desde muito cedo eu conheci a Cristo. E numa fase difícil, eu consegui me conectar de alguma forma com um Deus que era meu pai, um Deus que me amava, né? De alguma forma, as pessoas que me guiaram naquele momento, elas conseguiram mostrar esse Deus para mim. Elas conseguiram facilitar essa conexão. E por isso que ainda que eu era muito pequena, talvez 11, 12 anos, né? Naquela época, em que eu tomei essa decisão definitiva, né? Eu já estava na igreja desde muito cedo, desde muito pequena, 5, 6 anos, eu já comecei a ir à igreja. E me batizei com 10 anos. Porém, aos 11, 12 anos por aí, foi quando eu tive essa entrega definitiva, né? Para sempre. E isso tem muito a ver com esse vínculo que foi construído. Alguém me ajudou, me mostrou a forma de como esse Deus me tratava, de como ele me amava. E aí eu consegui me vincular. E aí é para sempre. Como é com você, né? Se você está entregue a Deus, você fala, não existe mais nada, eu sou dele, né? E esse é o desejo que a gente tem no coração, que todas as crianças possam ter esse momento, ter essa oportunidade de conhecer esse Deus. Então, o programa Sublime Missão, ele está destinado para você, mãe, pai, educador, que precisa ter esse treinamento, que deseja aprender a identificar, aprender a promover emoções positivas, né? Nesse ensino de fé para a sua criança. E no programa Sublime Missão, né, um dos principais pilares é esse, o entendimento da emoção, que você vai usar não só para construir, né, essa fé fortalecida em Deus, mas que você vai ter um entendimento do funcionamento da emoção para você, para a sua família, para o seu filho. Se você hoje for falar com qualquer treinador comportamental, né, que treina pessoas para alta performance, você vai perguntar o que é o ponto fundamental para uma pessoa ter sucesso na vida. Sabe o que ele vai responder? Inteligência emocional. Então, aqui a gente está falando de ligar a inteligência emocional, a tua inteligência emocional, com o desenvolvimento de uma fé, né? De uma fé na criança, mas também relacionada com a inteligência emocional dos adultos para manejar a fé das crianças. Tá? Como acontece o programa Sublime Missão? O programa Sublime Missão, hoje, ele é um treinamento que ele está gravado, né? Numa plataforma segura, na Hotmart. Então, ali você vai ter um treinamento em vídeo gravado por 3 semanas. Então, você entra a primeira semana, se libera todas as aulas da primeira semana e você assiste quando der tempo. No final de semana você vai receber um questionário, né, para a gente ir acompanhando você. Na segunda semana vem
a segunda semana de aulas, são outras aulas, você recebe um questionário. Na terceira semana, igualmente, né? E a gente vai estar trabalhando emoções primárias, secundárias, de fundo, neuroplasticidade, construção de vínculo, né? O teu próprio entendimento emocional, o teu padrão, como foi construído o teu padrão, o que você pode fazer com você, e agora, a partir disso, como você interage com a tua criança, né? Então, a gente vai te guiar nesse caminho, vai ter especificidades de idade, né? Qual a linguagem que eu tenho que ter para determinadas idades, para a primeira infância, para a segunda infância, para a adolescência. Então, a partir da idade dos seus filhos, você vai estar construindo essas estratégias. Mas, claro, você precisa entender, ter uma base geral para construir essas estratégias. Depois que você fez as 3 semanas completas, aí nós já temos 21 dias, né? É um período legal para a gente aprender, para a gente integrar um novo aprendizado. Você vai ter a possibilidade de ter um encontro comigo, né? Onde a gente vai poder ver especificamente o caso da sua família, né? Então, terminando as 3 semanas, você vai entrar em contato, né? E você vai solicitar uma consultoria, né? De 1h30, 2 horas, para entender o caso da sua família. E a gente vai, com a base do Sublime Missão, mostrar para você o que você pode implementar. Talvez você já vai estar implementando algumas coisas, já vai ter entendido algumas coisas, já vai estar fazendo algumas mudanças, só que nessas mudanças você vai perceber algumas dificuldades. Então, nesse caso, essa consultoria, ela serve para sanar essas dificuldades pessoais que você está tendo, que às vezes você enfrenta e outro pai não, e outra mãe não. Então, é a sua dificuldade específica, a dificuldade específica da sua família. Tá. Talvez você esteja falando, Simone, mas isso tem um custo? Sim, tem um custo, viu? Mas é um custo mínimo, viu, meus queridos? Eu te asseguro que o custo total do programa, total, vai ser menos que uma mensalidade de uma escola barata. Eu te asseguro, tá? Porque muitas vezes a gente está tão preocupado com a educação dos nossos filhos, com a escola que ele vai estudar, alguns já estão fazendo poupança para a época da faculdade, com o plano de saúde, com os amigos com quem ele anda, com a carreira que ele vai seguir. Quantas crianças que a gente conversa, eles já falam, meu pai quer que eu faça tal coisa, minha mãe quer que eu faça tal coisa, né? No sentido de profissão, eu digo, né? Então, isso já fica muito claro para eles, a preocupação, né, com o futuro deles. Mas aqui eu estou falando de um futuro mais importante que uma faculdade, que uma carreira de sucesso. Estou falando de um futuro que tem a ver com a eternidade. Então, eu te convido a você a olhar, a clicar no link, a fazer a tua inscrição, a conversar com a gente, porque a gente está falando de algo muito sublime. É meu interesse, né? Trazer essas informações para você, trazer esse treinamento da forma com o menor custo possível. Claro que tem um custo. Vai ter um custo, temos uma plataforma, é o tempo, né? Então, meu tempo de trabalho, tempo de equipe de trabalho, ou seja, vai ter um custo sim, é óbvio que vai ter um custo, mas o custo vai ser o mínimo possível, né? Então, eu nem sei agora o valor exatamente, porque a gente vai trazer o menor custo possível. Então, clica ali no link abaixo, você vai ter todas as informações e vai ser um prazer poder te acompanhar. No final das 3 semanas que você fizer todo o curso, né, já que já está gravado, que vai estar disponível para você também. Não se preocupe que ele não vai sair do ar. Ele vai ficar lá, uma vez que você se inscreveu, você vai ter o curso disponível ali para você consultar quando você quiser. Mas vai ser necessário essas primeiras 3 semanas de intensidade para que isso seja efetivo. E ao final, você vai entrar em contato e a gente vai poder marcar a tua consulta específica da sua família, individualizada, trabalhando estratégias específicas para a sua família. Então, clica no link e eu te espero no treinamento Sublime Missão. Obrigada por você ter estado aí. Espero que de alguma forma todo o conhecimento, tudo aquilo que eu trouxe aqui nesse vídeo, nessa aula, seja útil para o seu entendimento, né, da situação e para que também te motive e te inspire a você a continuar nesse sonho, nesse desejo de ver teu filho no céu.
Quando eu voltei para o Brasil, né, eu como que relaxei um pouco com toda essa inquietação, né, a respeito da fé, da construção de fé nas crianças e adolescentes. Por quê? Eu pensava que no Brasil todo mundo é crente, as igrejas estão cheias de jovens, né? E então não precisa, né? A gente sabe que aqui no Brasil é fácil ser crente. Então as crianças desde cedo elas estão é, engajadas na igreja. Talvez eu tinha como experiência própria a minha experiência e com isso eu trasladava essa experiência para as demais pessoas, né? E com o tempo eu fui percebendo que não, né? Fui percebendo que essa dor, essa preocupação, esse sofrimento existe nos pais daqui também, né? Quantos pais hoje têm medo de mandar seus filhos para a universidade? Seus filhos que foram criados na igreja, o que pode acontecer ali, né? Quantos pais hoje sofrem, como a gente viu lá no vídeo, porque as crianças elas não querem mais saber de Deus, elas celular, entretenimento é muito mais legal, né? Eu comecei a perceber que aqui havia essa preocupação em uma proporção menor que existe em um país secular, mas que também há, e existem muitos pais que sim sofrem com essa realidade. E aí eu pego como exemplo a minha igreja hoje, atual, né? Nós fizemos recentemente um programa de oração e quando a gente perguntou, vamos orar por nossas famílias, era um programa para as famílias, né? E aí, quando a gente parou para orar pelas famílias, a maioria das pessoas que levantaram as mãos, principalmente mães, eram pedindo orações por seus filhos que já não estavam na igreja. Né? E a gente sente essa dor. Cada mãe falava do seu filho, dos seus filhos que não estavam na igreja. Então, essa é uma realidade daqui também. O outro exemplo que eu já comentei antes foi o de trabalhar em uma escola cristã e perceber que muitas das crianças que estavam ali, na hora de fazer os cultos, elas ficavam chateadas, elas não gostavam. Os professores tinham que estar insistindo, elas tinham um certo desagrado, né? Apesar de serem criadas num ambiente cristão, na hora de fazer um momento de louvor e adoração na escola, elas não gostavam. Não todas, mas uma grande parte não se conectava. Então, eu pude perceber que sim, aqui nós também temos essa dificuldade. Nós necessitamos melhorar nossas estratégias. Nós precisamos aprender estratégias de sabedoria, né? Para guiar nossas crianças na palavra de Deus, para facilitar com que elas se vinculem, né, a Deus, a Cristo, a essa ideia de salvação, de céu e de eternidade.